Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marquésia Suzane Furtado dos Santos e hoje vou apresentar aqui a minha pesquisa para vocês, que eu fiz durante o mestrado em Psicologia na Universidade Federal de Rondônia, que durou no período de 2018 até 2020. Eu fui orientada pela doutora Marli Lúcia Tonato Zibetti e o nome da minha pesquisa foi Imigrantes Latino-Americanos na Amazônia, trajetórias de imigração e experiências no ensino superior. Bom, o objetivo geral dessa pesquisa foi descrever e analisar as trajetórias de jovens latino-americanos, desde os processos de migração, chegando no Brasil, até o ingresso e a permanência deles na universidade. Como objetivos específicos, eu busquei identificar as motivações para a migração, o percurso trilhado por eles, né, e até a mudança deles para o Brasil. Também busquei analisar as expectativas, as dificuldades e os elementos que contribuíram para o acesso e a permanência desses jovens na universidade. E, além disso, compreender também o papel atribuído à formação no ensino superior nos projetos de vida desses participantes. Bom, essa pesquisa ela teve como justificativa três eixos, né? Aí, pessoal, porque eu já trabalhava com o público migrante desde a graduação no curso de Ciências Sociais da Unir, né? Social, porque de alguma forma busquei contribuir para ampliar os conhecimentos sobre as dificuldades, as necessidades desse público, né? Imigrante que busca a escolarização, e acadêmico, na tentativa de ampliar os estudos sobre migração, né, produzir dados sobre essa questão. Bom, e aí eu começo a minha pesquisa, né, falando sobre a associação, né, a relação entre imigrantes e escolarização. E aí, para a gente iniciar essa conversa, nós temos a definição do que é imigrante. O Estatuto do Estrangeiro no Brasil diz que o imigrante é a pessoa nacional ou de outro país, ou ainda apátrida, que trabalha ou reside de forma temporária ou definitiva no Brasil. No meu caso, eu trabalhei especificamente com o público migrante internacional, né? Então, são pessoas que vieram de outros países para o Brasil. E aí fala um pouco sobre a internacionalização da educação, né, e os fenômenos migratórios, que tem sido algo muito recente, né, justamente por um processo de globalização, na qual muitas pessoas saem de seus países em busca de uma formação em outros lugares, né, para ter uma melhor formação escolar, né, no ensino superior. Então, é um fenômeno que é crescente. No capítulo 2 da minha pesquisa, eu falo um pouco sobre a questão da escolarização e a imigração e as contribuições da teoria que eu escolhi para fundamentar teoricamente essa pesquisa, que foi a psicologia histórico-cultural. E essa corrente teórica, por ter uma vertente, por ser, né, uma teoria de vertente marxista, e o marxismo vê o capitalismo como uma condição que não é totalmente transformadora, né? E principalmente associada à questão da escolarização como uma preparação para o mercado de trabalho, é nessa visão, é nesse sentido que eu trabalhei essa pesquisa, né? Os caminhos da pesquisa, então, eles foram. Eu posso contextualizar aqui a minha pesquisa como uma pesquisa que aconteceu dentro da Universidade Federal de Rondônia, né, no campo da Universidade Federal de Rondônia. Eu utilizei todos os procedimentos éticos necessários para realizar essa pesquisa, e os participantes foram 5. Né? Então, eu elenquei 5 participantes, estudantes nos cursos de graduação da Universidade Federal, né, e eles tinham como nacionalidades haitiana, dominicana, venezuelana e peruana. Então, como essa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, né, eu utilizei como procedimentos de produção de dados as entrevistas semi-estruturadas, o meu diário de campo e também, claro, as experiências anteriores que eu já tinha com alguns desses participantes. Né? Então, tudo contou para servir como produção de dados, para fazer essas análises, né? E como era o perfil desses participantes? Bom,
como eu já falei, eram 5 participantes. Eram 3 mulheres e 2 homens, todos eles estudantes da Uni, e todos eles eram oriundos de países latino-americanos, né? E esses estudantes, eles estavam distribuídos em cursos como pedagogia, filosofia, administração e biblioteconomia. 3 desses estudantes, no momento da pesquisa, recebiam auxílios ou bolsas. 3 deles entraram por ações afirmativas e eles tinham a faixa etária entre 20 e 32 anos de idade. Por isso que eu chamo de jovens, né? Porque são pessoas aí que estão na sua idade laboral mais ativa. E uma outra coisa interessante do perfil desses participantes é que todos eles cursaram ou fizeram algum tipo de preparação anterior à entrada na universidade, por exemplo. Alguns deles já tinham feito Enem outras vezes, né? Então, eles buscavam uma preparação em cursinhos pré-vestibulares. E aí eu falo um pouco também sobre essa questão de como esses estudantes adentram o Brasil, porque antes de serem estudantes, eles são imigrantes, né? Então, muitos deles, principalmente os haitianos, os venezuelanos, que são considerados aí as migrações mais recentes no nosso país, né? As grandes migrações mais recentes, eles entram na Amazônia por alguns pontos específicos, né? Então, os venezuelanos, por exemplo, boa parte deles entraram pela cidade de Pacaraima, no norte do estado de Roraima. Outros, como os haitianos, os dominicanos e também os peruanos, tendem a entrar ali pela parte da fronteira, né, entre o Acre, o Amazonas, né, a cidade de Assis, Brasil. Então, eles têm rotas específicas enquanto imigrantes, né, e adentram aí a Amazônia por esses pontos. Bom, para a análise dos dados com esses participantes, como eu falei para vocês antes, eu fiz entrevistas, né, entrevistas semi-estruturadas, com roteiro de perguntas, e fiz algumas perguntas relacionadas a vários temas, né? E aí, após a leitura, a transcrição do áudio, né, eu analisei as respostas, né, as entrevistas deles, e distribuí em 2 eixos para poder realizar a análise. A primeira foi a história de vida no seu país de origem, né, antes da migração, e a trajetória, o percurso que eles trilharam enquanto migrantes para poder chegar até o Brasil. E um segundo eixo, que foi as experiências de escolarização na universidade. Então, todo o processo de escolarização, como eles conheceram a universidade, como que eles conheceram o cursinho pré-vestibular, quais foram as dificuldades, quais foram os elementos que eles utilizaram para entrar na Uni, né? Então, como eu falei, alguns deles utilizaram recursos como cotas raciais, então isso entra também na pesquisa, né? Como eles utilizaram desses elementos para favorecer a entrada deles no ensino superior na universidade. E aí, no capítulo 4 da minha dissertação, eu falo de forma individual sobre cada um desses 5 participantes, né? Então, falo sobre a história do Bedi e da Teresa, que são 2 participantes que escolheram não ter o nome verdadeiro revelado, né? E também a história da Karen, do Valner e da Ruth, que são os outros 3 que optaram por ter seu nome revelado, claro que com toda a autorização, né? E aí, nessa análise, né, na conjuntura dessa análise, eu busco analisar quais foram os elementos anteriores e posteriores, né, que contribuíram para que eles pudessem acessar, então, a universidade. Então, é interessante notar que muitos deles, né, aliás, todos eles têm a família e principalmente o papel das mães como um suporte, como algo que veio sendo construído durante toda a sua trajetória, né? Então, a construção também de um projeto de vida que já envolvia migração e escolarização, porque muitos deles, né, muitos dos imigrantes que vêm para o Brasil, vêm com o olhar voltado para o trabalho, não tem tanto esse olhar voltado para a escolarização. E no caso desses interlocutores que eu pesquisei, todos eles já tinham a escolarização como algo, como um objetivo mesmo, né? E aí também analiso o cenário da educação nos países de origem, as condições de vida no país de origem e
interessante também que eles têm o Brasil como um país acolhedor, né? Porque apesar da nossa educação ainda faltar muita coisa, né? Ainda não ser tão includente, mas em relação a outros países, em relação a outras condições de vida e de escolarização, nós temos aqui uma conjuntura de leis que permite que não só os nacionais, não só os brasileiros tenham acesso à educação de forma igualitária, né, mas também os estrangeiros. Então, eu analiso também o projeto de vida e as perspectivas de futuro desses estudantes. Então, para todos eles, concluir o ensino superior representa a possibilidade de mudar as condições de vida, representa a possibilidade de melhorar as condições financeiras, de ajudar as famílias. E alguns deles, né, pretendem se manter no Brasil. Outros não, já querem retornar ao seu país de origem para poder continuar sua formação lá, né? Então, é interessante que isso perpassa o pensamento, o desejo de cada um deles, né? E aí, eu trouxe também aqui algumas falas, como vocês podem ver aí, sobre o que é ser imigrante, né? Então, na minha produção de dados, eles falam coisas muito interessantes sobre o que é ser migrante no Brasil, o que é ser migrante e estudante, né? E uma fala aqui que eu posso destacar é a fala da Karen, que ela fala assim: é uma tristeza, né? Temos muitas alegrias aqui, mas é uma alegria que nunca está completa. Então, esse sentimento de incompletude, esse sentimento também é algo que permeia a vida desses estudantes, né? Então, isso é bem interessante também. Bom, e nas minhas considerações finais, eu retomo, né, o que foi falado inicialmente sobre a questão das condições de escolarização hoje, né, por nós vivermos num sistema capitalista em que essa formação ela não é plenamente humanizadora, ela não existe uma inclusão dentro da exclusão, né? E de que a visão que o capitalismo nos condiciona de que a formação escolar vai garantir status social, vai fornecer melhores condições de vida, porém, né, deixando aí aquém outras questões, como eu falei, essa questão da formação humanizadora, né, essa formação libertadora. Então, isso pode trazer aí uma fragilidade e também alterar os fluxos, né, no caso dos participantes, ou na qual muitos deles mesmo após a entrada na universidade, então não significa que eles vão ter sempre, que eles vão conseguir se manter na universidade e irão conseguir obter seus objetivos, né? Então, nas considerações finais, eu teço algumas análises e observações sobre isso. Bom, essa foi a minha pesquisa, espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção de todos.